Vamos aproveitar que agora é sábado, então você pega o seu celular, senta, acha um lugar bem confortável, que eu te garanto que em alguns minutos eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nessas últimas 48 horas, por que isso se constitui no maior absurdo jurídico do nosso país. E olha que a concorrência aqui é muito grande. Você vai entender exatamente que celeuma, que lambança que foi essa, ao Alexandre de Moraes determinar a prisão de 2 pessoas e no mesmo dia, em questão de horas, soltar as 2 pessoas. O que está acontecendo? Então vamos lá. Mauro Cid é um colaborador, um delator, e para que ele possa ter os benefícios da delação, ele não pode mentir. Isso é claro, está lá na legislação, está no regulamento. Se ele mente, ele perde todos os benefícios e aí a parte crucial, a delação é anulada. Só que tem um problema. Se anula a delação do Mauro Cid, acaba com o julgamento do Bolsonaro. Porque, como eu digo, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral. É o que sustenta todas as outras narrativas. Então, se derruba a delação dele, acaba o julgamento ou o julgamento inicia do zero. Beleza. Então, no julgamento, no primeiro momento lá do depoimento do Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro faz uma pergunta que na hora parecia tão irrelevante, mas é a pergunta que acarretou toda essa lambança. Essa pergunta aqui. A próxima pergunta, meu próximo tema, é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Repare que o advogado dá até uma batidinha na mesa onde ele está falando assim, ó, agora eu te peguei. Presta atenção. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? Tá vendo? Essa batidinha na mesa que ele deu aqui, ó, porque esse é o momento que o advogado percebeu. Acabou a palhaçada. Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? Viu? Nesse momento ele sabia. Acabou. Aí ele... R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, Gabriela é o nome da minha esposa. Pois aí que está o problema. Gabriela R702 é um perfil que ele usou para poder comunicar com as pessoas durante o período que ele não poderia. Eu vou passar a próxima aqui, que a imagem é melhor. Que é essa aqui. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Gabriela R702, ele mandando uma foto do perfil para provar para outra pessoa que era ele que estava mandando a foto, tá bom? Ou seja, que era ele ali naquele perfil. Beleza, agora vamos aqui. A próxima pergunta, meu próximo tema. Isso deveria ser o bastante para anular, né? Porque já ficou comprovado, saiu a matéria na Veja ontem, todo mundo acompanhou, onde ele estava usando esse perfil, né, digitando com uma outra pessoa, ainda mais, falando a verdade, que todo julgamento é uma farsa, que eles já tinham a condenação preparada, ou seja, comprovando que aquele primeiro áudio dele, onde ele disse tudo isso, era verdade. Lembrando, Mauro Cid é um coitado que estava com a família sendo ameaçada de ser presa. Então, nós não vamos condenar o cara, não. Pai, esposa, filha, todas ameaçadas de ser presa. O Alexandre de Moraes deveria, neste momento, anular a delação dele e prender o Mauro Cid de novo. Não fez isso. Chamou o Mauro Cid e mandou prender, 20 minutos depois mandou soltar. Porque ele sabia que se mandasse prender, ele estaria comprovando que o Mauro Cid mentiu e todo o julgamento deveria ser anulado. Aí, o que o Moraes fez? Brasília mandou prender Gilson Machado, como vocês viram, mas aí olha a matéria. Apareceu hoje sobre a expectativa da prisão do delator Mauro Cid, por mentir, segundo a revista Veja, ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de prisão até chegou a ser emitido na madrugada, mas por um suposto plano de fuga de Cid, que teve depois seu mandado de prisão transformado em uma busca e apreensão. Essa operação toda de hoje confundiu o ambiente. Primeiro porque impôs ao público um fato novo, né, que é essa chance de fuga. E segundo, porque esse fato novo ele não afeta muito o julgamento de Bolsonaro em si, mas esse fato novo se misturou com o fato da véspera, aí sim grave, de uma suposta mentira ao Supremo Tribunal Federal que poderia levar à anulação da delação de Cid e comprometer as investigações e o julgamento. Acabou que Cid, que seria preso, foi dormir em casa. E o sanfoneiro Gilson Machado, que nem estava na história, passou o dia preso. A operação toda hoje confundiu sim o ambiente e pode ter sido mesmo essa a intenção. Não. A intenção era mostrar que o Mauro Cid mentiu, ele mentiu,
Moraes poupou Mauro Cid, porque se ele prende Mauro Cid, ele está acabando com o julgamento. Seria uma comprovação de que o Mauro Cid mentiu. Bom, o que acontece? A defesa do Mauro Cid apresentou isso aqui, ó. Apresentou esse documento. Bittencourt sustentou que o perfil não pertence nem nunca pertenceu a Mauro Cid e o conteúdo das mensagens é completamente falso. Trata-se, portanto, sem sombra de dúvida, de uma falsidade grotesca e produzida para servir de prova no processo penal, sujeita em tese a sanções previstas. Ou seja, mensagem completamente falsa, grotesca. Mauro Cid não usou rede social, ou seja, o Mauro Cid não mentiu. Beleza? Então vamos lá. Só que o que eles não contavam é que tinha mais. Aqui está o Mauro Cid mandando o áudio através do mesmo perfil e olha o que ele fala nesse áudio. Às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas, investigação de atos golpistas, referente à reunião do dia 2 de março, general. Bom, aí fala, aonde foi a reunião e quem participou? Eu falo, isso. O que foi concluído na reunião? Eu falo assim, não tem conhecimento, foi concluído na reunião. Você começou, tal. Então corta, pô. Era assim. Encerra agora essa parte do coisa, cortar. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí falava, ó, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Eu falei, não, foi assim, foi assado. Aí o cara, não, você não pode ser. Ele falava, pensava, ó, nós temos outras informações. Eu falei, porra, então você me passa as informações para eu poder saber. Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Eu não vou lembrar. Aí ele falou assim, mas isso é um ponto-chave. Eu falei, é um ponto-chave para você. Já tem todo ponto, tudo aqui é ponto-chave, você está dizendo. Mas para mim não é. Para mim é algo relevante, que foi mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. E tem mais. Ele fala, esse aqui é só o áudio, tem a parte escrita, onde mais uma vez ele denuncia o fato que o julgamento, que a investigação estava sendo completamente enviesada, onde o objetivo era desde o início prender Bolsonaro e prender todo mundo, que eles não estavam nem aí para provas, tipo, cagando e andando para as provas. E aqui, direcionando o interrogatório para que ele falasse exatamente o que eles queriam. Lembrando, Mauro Cid fez 9 delações com 5 versões diferentes. E a versão aceita foi depois que ameaçaram prender a família dele. Até aí tudo bem. Então Mauro Cid mentiu, tem prova de que ele mentiu 2 vezes, né? Ele foi no depoimento ontem com o Moraes, falou uma mentira e depois no final do dia a Veja soltou a segunda parte provando que ele havia mentido. E ele tá aqui, usando o perfil. Tá aqui, gente, não tem como falar outra coisa. Tá aqui, ó, Gabriela R702, Mauro Cid mandando foto. Mentiu. Bom, tudo bem. Aí o Moraes determinou o seguinte, diante do exposto, determino que a empresa Meta, cadê baixar aqui, ó? Determino que a empresa MEC proceda à integral preservação do conteúdo dos perfis Gabriela R702 e Gabriela R, bem como no prazo de 24 horas, encaminha-se à Suprema Corte as relações aos referidos perfis, ou seja, dados cadastrais, número de telefone celular, eventuais cadastros, informações se existem outros logins vinculados, onde que foi acessado, quem acessou, qual horário que acessou. Para você entender, essa informação tem que ser passada também para a defesa. Porque as defesas estão falando, olha, anulou tudo, ele mentiu descaradamente. Aí, no mesmo dia, gente, olha que loucura, Moraes manda prender o Gilson Machado porque alguém fez uma denúncia anônima de que Gilson Machado, o ex-ministro do Bolsonaro, estaria ajudando o Mauro Cid a fugir do Brasil. Uma denúncia anônima foi o bastante para prender um ex-ministro. Só que a situação foi tão absurda que o povo deve chegar do Moraes e falar, Moraes, você tá louco, cara? Olha o que você tá fazendo. No final do dia, Moraes concede liberdade provisória a Gilson Machado. Agora, o curioso é, o Gilson tá em liberdade provisória. Ele não tá em liberdade, é liberdade provisória, como se já certeza que fosse prender. Na verdade, todos nós hoje no Brasil estamos em liberdade provisória. A qualquer momento, o Alexandre de Moraes pode decidir que você não pode mais usufruir desse benefício de liberdade provisória. Não é o nosso direito, não. No final do dia, no final da noite de ontem, quando o Gilson Machado foi liberado, ele fez essa entrevista. Agora, olha o absurdo que ele fala. O que o senhor pode dizer? Olha a loucura que virou o Brasil. O que o senhor pode explicar pra gente do que aconteceu? Eu acho que foi tudo um grande mal-entendido. E é importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que decretou, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo próprio ministro. Agradecer a Deus, que iluminou mais uma vez a justiça brasileira
E estou pronto para qualquer esclarecimento que, porventura, seja oriundo desse mal-entendido. O senhor pode falar sobre a suspeita que foi divulgada, que o senhor fez intermediou essa possível emissão desse passaporte? O que você pode falar sobre isso? Olha, todo mundo sabe que o passaporte português demora em torno de 3 anos para ser tirado. Isso daí foi um mal-entendido, porque eu pedi para meu pai. Inclusive, depois que eu pedi, meu pai foi no consulado brasileiro, no consulado português, perdão, mandei áudio, inclusive, para a funcionária do consulado, para a Juliene, pedindo para que ela solicitasse o passaporte de meu pai. Liguei para ela, meu pai foi atendido e está retirando o passaporte, renovando o passaporte. Foi lá com o meu irmão, não foi comigo. Quem foi meu irmão, Carlos Eduardo Machado, com meu pai. E como surgiu essa confusão de nomes do pai do senhor com do outro envolvido nessa... É mal entendido, né? Porque você veja, o Major Cid é público e notório que saiu na imprensa que ele é cidadão português. Desde fevereiro desse ano foi adiante a repercussão. E, enfim, espero que esteja dirimida as dúvidas e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Só para terminar mais uma pergunta, a gente está aqui nessa expectativa também. Em algum momento, Mauro Cid lhe pediu essa ajuda ou o senhor ofereceu esse tipo de ajuda para poder fazer isso? Não. O senhor pode falar um pouquinho da sua relação com o Mauro Cid? Olha, minha relação com o Mauro Cid era profissional. Eu era ministro de Estado, ele era ajudante de ordem do presidente e a gente sempre teve uma relação. Então, para resumir, o cara foi pedir a renovação do passaporte do pai dele, tá? Sendo que um passaporte novo para ser emitido leva 3 anos. Então, como é que ele ia fazer um passaporte para o Mauro Cid se leva 3 anos? E por ter pedido um passaporte para o pai dele, o Moraes decretou a prisão de um ex-ministro de Estado. Nós chegamos num nível de insanidade tão absurda, gente. Agora o Moraes está na seguinte situação. O Mauro Cid já mentiu 2 vezes. A delação dele tem que ser anulada. Isso aí, nós não imaginávamos que esse teatro ia chegar num nível tão abjeto, de uma aberração tão grande. Mas o Alexandre de Moraes não prendeu o Mauro Cid, porque se prender vai ter que derrubar a delação e derruba todo o julgamento. Então, você está entendendo o que está acontecendo? Olha a loucura! Não faz o menor sentido. Mas é isso que está acontecendo. Dia 29, domingo, na Paulista, contra esse julgamento, contra essa injustiça. Nós temos que pedir justiça já, tá? Dia 29, para a gente poder salvar o Bolsonaro dessa injustiça. E não só eles, são dezenas de pessoas inocentes que vão sofrer as consequências, porque o Mauro Cid mentiu e mentiu e mentiu, e até agora não teve a hombridade de falar a verdade do que fizeram com ele. Não podemos esquecer um fato que aconteceu nesse julgamento do Bolsonaro, que ele por si só já deveria anular todo o processo. No início dos depoimentos, no primeiro momento, Alexandre de Moraes, que é um juiz, ou seja, ele não é a peça, ele não é o acusador, ele é o juiz. Ele apresenta um vídeo do qual ninguém havia sido avisado, não está nos autos, um vídeo mostrando o suposto golpe do 8 de janeiro. Ou seja, o juiz apresenta uma prova contra os réus, sendo que o juiz não poderia fazer isso, e apresenta uma prova ainda, uma evidência editada por ele, que não foi avisada, ou seja, os réus, a defesa não pôde se preparar para aquilo. Isso nunca aconteceu na história. Mas tudo bem, ele quis apresentar o vídeo, acabou e a vida que segue. Quando o Bolsonaro foi fazer o seu depoimento enquanto réu, podendo ser preso há 40 anos, ele pediu para que ele também pudesse apresentar uns vídeos. A resposta do Moraes foi vetar os vídeos do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro divulga vídeos vetados por Moraes em interrogatório no STF. Ou seja, Moraes proibiu que esses vídeos fossem apresentados. Ele já sabia quais seriam os vídeos e ele sabia que ia ficar muito mal para a acusação. Por quê? Porque eles querem acusar Bolsonaro de arquitetar o golpe questionando as urnas eletrônicas. Bolsonaro foi e divulgou os vídeos. E eu vou mostrar para vocês agora os vídeos, porque o Brasil inteiro tem que ver o que está acontecendo. Então, no primeiro vídeo, nós temos aqui, vamos lá. Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios,
que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. O senhor não teve o apoio do presidente Lula e da candidata Dilma formalmente na sua disputa contra o PMDB, da outra candidata, e o senhor é de um partido da base. Há alguma mágoa? Mágoa pessoal não, mas há uma estranheza política, porque havia um entendimento dentro dessa aliança, dentro do comando da Aliança Nacional, de que o chamado duplo palanque seria respeitado. Ou seja, que quando houvesse 2 ou mais candidatos da base, haveria o acompanhamento da ação desses candidatos e o apoio a todos esses candidatos, na medida que há uma aliança nacional. E isso não foi observado no caso do Maranhão. Então nós temos, tanto no plano local quanto no plano nacional, um sentimento de que em relação ao PCdoB não houve o cumprimento desse acordo político celebrado nacionalmente. O senhor conversou com Lula, com o presidente Lula ou com a candidata Dilma? Não, pessoalmente não, nem antes nem depois da eleição. E eles não te procuraram? Bem antes da eleição, sim. Quando... Bom, aqui ele fala que teve fraude e quem participou dessa fraude aparentemente foi Lula e Dilma. Vamos ver aqui agora. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. Aqui, Flávio Dino criticando as urnas eletrônicas. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Repare, tá, que o Rodrigo Maia, a favor, foi o autor da emenda e depois, quando virou presidente da Câmara dos Deputados, lutou para impedir que isso acontecesse. Agora vamos lá, em 2021, líder do PDT, Carlos Lupe. Nós do PDT temos uma posição histórica sobre a urna eletrônica. Nós sempre achamos, isso tem mais de 20 anos desde a sua introdução, que a urna eletrônica deveria ter a impressão do voto do lado, uma impressora com uma tela transparente para se conferir o voto e depois ir para a urna. Não aconteceu até agora. Aceitamos que seja feito com 10% desses total de urnas eletrônicas. Nós nunca vamos defender o que esse homem do mal, esse coisa ruim que está no Palácio do Planalto quer. Ele quer voltar atrás. Ele quer voltar ao voto manual.
Aqui ele mente, porque nunca foi pedido voto manual. Ele quer ameaçar a democracia, ele quer levar a suspeição sobre a sua derrota certa. Nós confiamos no TSE, nós acreditamos na lisura, na democracia e na imparcialidade do TSE. O que nós queríamos antes e continuamos querendo é que tenha uma impressão automática do lado da urna para poder se conferir o voto. Agora, não é isso que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é avisar um golpe que ele quer preparar pela derrota certa. O PDT jamais aceitará golpe, principalmente desse coisa ruim que está em Brasília. Só um detalhe. Bolsonaro quer exatamente isso que todos nós queremos, o voto impresso ao lado da urna, que não seja manuseado pelo eleitor. Passa por trás de uma fibra de plástico ou vidro, ele checa, confirma e o voto cai na urna, tá? Bom, tem mais uma aqui. Bom, eles alegam que o Bolsonaro queria dar o golpe, né? Mas ele falou, eles vão sentir saudade da gente. Vão sentir saudade da gente. Olha que absurdo. Braga Neto tá preso. Aqui, ó, Gils, preso hoje. Cara, isso é um absurdo. Vamos lá. Tem mais aqui. Aqui, ele pedindo manifestações pacíficas. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Derrubando mais uma. Agora, Ciro Nogueira. O que o Ciro fala aqui? Que vai fazer a transição do governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Bom, aqui ele está sendo acusado de incitar, né, os bloqueios das rodovias. Aqui o Bolsonaro fazendo um pedido para que não faça bloqueio nas rodovias. Eles ignoram, o julgamento ignorou isso. Tem mais esse aqui, o dia dele ir embora. 30 de dezembro. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém para partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. Pedindo para que não haja confronto. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis da Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. Aí vem a primeira dificuldade. Tá, esse aqui é o ministro da Defesa, o Múcio, falando que o Bolsonaro recorreu, ajudou na transição. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes.
foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado quando eu era líder do governo lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. Ou seja, ele ajudou. Então, para resumir, pessoal, esses vídeos seriam provas cabais, irrefutáveis, de que essas acusações contra o Bolsonaro são sem pé nem cabeça, infundadas. Bolsonaro ajudou na transição, pediu para o povo ser pacífico, Bolsonaro pediu para os caminhoneiros não bloquearem as ruas. As falas do Bolsonaro em questionamento das urnas eletrônicas já acontecem há décadas, inclusive o Congresso já votou pedindo para que houvesse urna com o voto impresso, e o STF considerou inconstitucional, e agora o STF, ele basicamente está falando que pedir alterações nas urnas é crime. É isso que o STF está falando. É claro, qualquer pedido de alteração das urnas virou crime. É isso que virou o Brasil. Agora, antes de você ir para o próximo vídeo, lembra-se, a gente tem que ajudar a imprensa de verdade no Brasil. Eu sou parceiro da Gazeta do Povo, está com desconto de 95% para os novos assinantes. Sabe quanto você vai pagar por mês? R$1,90. R$1,90 para você assinar a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é uma imprensa que só fala a verdade e por isso ela não recebe dinheiro público, tá? E nela tem pessoas que escrevem como Deltan Dallagnol, Nicolas Ferreira, Van Hatten, Constantino. Tá aqui, ó. Nicolas Ferreira, um artigo do Nicolas Ferreira agora, que ele publicou. Você pode ir lá e ler o artigo do Nicolas Ferreira. É a única imprensa que tem Ferreira, Constantino, Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol, Cristina Gremel. E para você assinar ela, olha que loucura, R$1,90 por mês nos primeiros 6 meses. Isso não existe, gente. Então você pode usar o QR Code que está aqui, ou clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, ou também fixado no primeiro comentário. Digamos, e eu vou voltar a dizer, se a gente quer que a verdade prevaleça, a gente tem que ajudar as imprensas que falam a verdade. E aqui, meu irmão, esta é 100% verdadeira, muito perseguida e não aceita R$1 de dinheiro público. Ela é única e exclusivamente financiada pelos seus assinantes, tá? Assina lá e vamos ajudar a imprensa de verdade.